Pode sentar. Essa manhã eu convidei a Amanda aqui, ela vai terminar aquela pregação que ela não terminou. Depois ela reclama que não prega. Poxa, depois de quase 3 meses, ele ainda acha muito. Ainda tá bebendo minha água, cara. Poxa, caramba, olha isso. Não posso nem dizer que não é. Bom dia, irmãos. Aproveitando aqui, vamos curvar a cabeça. Senhor, Espírito Santo, obrigado porque Tu já estás atuando poderosamente nesse lugar. E a minha oração, Espírito Santo, fala que o Teu servo e a Tua serva estão escutando, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, porque queremos que essa palavra, Senhor, seja implantada dos nossos corações. Faz do meu coração, do coração do meu irmão, uma terra fértil. Uma terra fértil para que essa palavra possa germinar, para que essa palavra possa produzir a 100 por 1, Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou dar continuidade. Vou ter que pegar assim, a maior parte das pessoas estão pelas laterais. Gente, a gente tem que corrigir isso aí, gente. Isso não está certo, não. Que eu prego aqui, ó, não tem nem... O pessoal está tudo na lateral. Eu vou dar continuidade à mensagem que eu preguei. A gente está falando esse ano sobre a retomada e todos pregaram, né, temas dentro desse tema retomada, mas subtemas. E eu preguei sobre a retomada à obediência. Quem ouviu a primeira mensagem? Muita gente. Quem não ouviu? Está lá no YouTube. Põe assim, a retomada à obediência. Nova Vida Éden Amanda. Vai sair lá. Essa mensagem é importante que você escute, porque ela é uma continuidade. A minha mensagem de hoje é uma continuidade. E realmente verdades muito importantes foram pregadas naquele dia e serão pregadas nessa manhã. Amém? Na primeira vez eu falei sobre diversas questões, mas principalmente que para que você viva debaixo de uma cobertura espiritual, para que você viva debaixo da cobertura espiritual do Senhor, você precisa andar em quê? O que eu falei? Em obediência. Aquele texto, né, clássico de Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ou seja, descansa à sombra do El Shaddai. Quem é que pode descansar à sombra do El Shaddai? Aquele que diz, Tu és o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E para você andar debaixo dessa cobertura espiritual, você precisa estar em obediência. Por quê? Porque quando você está em obediência, você está se submetendo à autoridade de Deus na sua vida. Você está reconhecendo que a autoridade de Deus e da sua palavra na sua vida. Quando você prefere seguir seus próprios pensamentos, você está dizendo que você não considera a vontade de Deus como elementar na sua vida. Então, para que você esteja, e até para que você possa exercer a autoridade espiritual, você sabe que nós recebemos a autoridade espiritual, quem sabe? Levanta a mão. Jesus disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a obra do mal. Mas para que você possa exercer essa autoridade no nome de Jesus e dizer, Satanás, sai, para que você possa falar em nome de Jesus, as questões espirituais, aos ataques espirituais, você precisa estar, primeiro, debaixo da autoridade de Deus, porque a autoridade que nós exercemos é uma autoridade delegada, né? É uma autoridade que Deus nos outorga. Essa autoridade não é nossa. Quando você repreende um demônio, quando você repreende uma ação demoníaca, é no nome de Jesus. Você está agindo, mas a autoridade foi delegada por Ele. Só que para que você possa exercer essa autoridade, você precisa reconhecer primeiro a autoridade de Deus na sua vida. E para isso você precisa estar em obediência. E eu falei da importância de estar numa obediência integral. Porque muitas vezes nós somos obedientes em algumas áreas da nossa vida, mas em certos pontos nós mantemos ainda uma zona cinzenta, onde a gente está fazendo a nossa própria vontade.
E a gente pode até observar isso muito bem quando a gente ouve aquela história de Saul. Lembram da primeira pregação que eu falei? Quando Samuel deu uma ordem inspirada por Deus, né? Deus determinou que Saul fosse até aquela... Amalequitas? Agora eu me esqueci o nome do povo. Que era Amalequitas mesmo, né? Que era para aniquilar aquele povo inimigo. Só que Saul resolveu poupar o rei e resolveu dar ouvidos ao povo que queria pegar ali os despojos de ovelhas, de bois, para fazer um sacrifício ao Senhor. E quando Samuel chega e ouve o barulho de ovelhas, ele falou, que barulho é esse de ovelhas e boi que eu estou escutando aqui? Aí Saul diz, não, sabe o que é? Na verdade, o povo quis muito preservar uma parte do despojo para poder sacrificar o Senhor. Na verdade, os fins eram bons, né? Os fins que ele queria era agradar a Deus. Mas quais eram os meios? Os meios contrários à vontade de Deus. Então, o que essa história de Saul nos conta? Quantas vezes nós somos como Saul? Nós desobedecemos parcialmente. Saul achava que estava fazendo a vontade de Deus, inclusive ele ficou indignado. Como assim? Caramba, a gente preservou um pedaço aqui dessas ovelhas, desses bois, para poder sacrificar ao Senhor. E eu trouxe o rei Agag, só foi a única coisa. O resto a gente destruiu tudo. Quase tudo, né? Ele quase acertou, ele quase fez a vontade de Deus. Porque a gente falou isso, né? A obediência parcial é desobediência. Se você está andando em obediência parcial, você vai ser contado com os desobedientes. E é muito fácil a gente obedecer parcialmente. Por quê? A gente pode obedecer a Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações, mas desobedecer a Deus nas nossas motivações. A gente pode obedecer a Deus nas nossas palavras, mas desobedecer a Deus com os nossos pensamentos. Esse é o pulo do gato. De repente você está aqui, você tem uma conduta que faz a vontade de Deus, você refreia sua língua, você tem tentado fazer a vontade de Deus, mas ainda nas tuas motivações, quantas vezes você faz coisas boas com motivações erradas? Você faz para que as pessoas vejam o quanto você é bom, o quanto você é justo, ou o quanto você, às vezes... Vamos dizer assim, vamos usar um exemplo do louvor, vamos dizer que você ensaie, que você se esforce, mas o que você quer com isso? Poxa, para que as pessoas digam, caramba, como ela toca violão, no caso eu, toco um violão, se eu tocar o violão, me rachar de ensaiar, que eu não faço isso, né? Eu estou até precisando obedecer mais. O Rafael é aqui, meu líder. Vamos dizer que eu vare a noite estudando o violão, mas se a minha intenção não for engrandecer o nome do Senhor, mas que as pessoas vejam que eu toco muito, está tudo errado. Eu estou obedecendo parcialmente. Isso é só um exemplo. Quantas vezes fazemos coisas certas com as motivações erradas? Vamos dizer que uma coisa muito comum, né? Você vê uma coisa no Instagram, aí você pensa assim, metida, ou tá horrorosa, ou tá alguma coisa assim, e você faz um comentário, que linda! Porque você quer sair de pessoa boa, como é que eu não vou comentar isso aqui? Eu vi os stories, então eu coloco um coraçãozinho, né? Um carinha de apaixonado, mas na verdade você não gostou de nada daquilo. É um exemplo de você estar fazendo alguma coisa com uma motivação equivocada. Então, assim, isso eu falei na mensagem passada, e hoje eu vou prosseguir aqui. E agora vai ficar mais difícil, gente. Agora é um plus aqui. Agora, como diz o Glaucio, coloca o cinto de segurança, porque agora a gente vai decolar aqui. Vamos lá, Lucas 14, versículo 15. Se der para colocar, Lucas capítulo 14, versículo 15. Uma parábola muito interessante e muito dura, um ensinamento muito duro de Jesus. Lucas 14, versículo 15 diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, eu vou ler junto aqui, ao ouvir
isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Porém, ele lhe disse, Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. 17. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Gente, essa parábola começa assim: e ouvindo um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. O que Jesus está falando? Jesus está falando daquele momento em que nós comeremos pão no reino de Deus, quando nós estaremos nas bodas do Cordeiro. O que essa parábola está apontando? Está apontando para a volta de Cristo. Está apontando, é uma parábola com fundo escatológico. Está falando da volta de Cristo. Quem é que vai comer pão no reino de Deus? Quem é que vai cear? Quem? E conta a história que haviam os convidados. Já havia uma lista de convidados. E o Senhor pediu para que o seu servo fosse declarar que era chegada a hora, que fosse declarar qual era a vontade do Senhor. Então, a gente pode entender aqui que nessa parábola, o Senhor é Deus. O Senhor dessa parábola é Deus Pai. Tudo bem? E quem é esse servo que vai chamar os convidados? É? Quem consegue achar uma? Jesus. Então, o Senhor da parábola é Deus Pai. O servo que vai chamar os convidados é Jesus. E nessa parábola, a vontade de Deus é declarada. Qual é a vontade de Deus? Deus fala: meu servo vai lá e diz: venham, pois tudo já está pronto. Essa declaração, ela foi direcionada para os convidados. O que a gente pode dizer aqui? Essa parábola, esse convite foi direcionado a quem já era convidado. Ou seja, a gente pode dizer que foi direcionado à igreja. E não aos incrédulos, que nunca ouviram o evangelho. Essa parábola fala de quem já era convidado, já estava na lista. Então, essa parábola fala de quem era pertencente à igreja. Quem fazia parte da igreja. Não está falando dos incrédulos, que não deram ouvidos e não quiseram ir às bodas do Cordeiro. Fala de pessoas que pertencem à igreja. E cada um começou a dar desculpas para não aceitarem o convite do Senhor. Mas observe que nessas desculpas, a gente não vê nenhuma desculpa ilícita. Não é verdade? Um dos convidados nos disse assim: olha, Senhor, fala para o seu Senhor que eu não vou poder ir, porque eu estou com uma garrafa aqui de cachaça nova aqui, eu estou a fim de beber com os meus amigos até cair. Não foi isso. Não havia um dizendo: nossa, tem uma festa ótima para eu ir nesse final de semana, e eu vou beber, eu vou cair, eu vou me drogar, e por isso eu não vou poder aceitar o convite. Não é verdade? O outro não falou assim: olha, eu acabei de receber um convite para ir para Sapucaí, olha, para o samba na Sapucaí, não, a gente não observa isso.
O outro não fala assim, olha, eu preciso viajar com a minha amante. Nós estamos com tudo pago, uma viagem para Búzios, eu e minha amante. A gente observa que não foram desculpas assim que foram dadas por esses convidados. As desculpas foram lícitas, coisas boas, coisas devidas. O primeiro disse, eu comprei uma propriedade. Preciso visitá-la. Ora, comprar um imóvel é bom ou ruim? É bom. Mas quando o nosso interesse em bens materiais se torna mais importante do que a nossa submissão imediata à palavra de Deus, isso está incluído na definição de pecado. Porque qual era a ordem do Senhor? Venham, está tudo pronto. O que é obediência? Vou. Nada mais é tão importante como fazer a vontade do meu Senhor. Mas o primeiro disse, eu comprei uma propriedade e preciso ir visitá-la. Algo lícito, algo bom, uma bênção. Ele está falando, eu ganhei uma bênção. Mas por causa dessa bênção, esse convidado ficou de fora das bodas, do banquete. Por quê? Porque para ele, os seus bens materiais eram mais importantes do que se submeter de forma integral, irrestrita e imediata à vontade de Deus, ao chamado de Deus para a vida dele. E aí eu até botei aqui, quando você é possuído pelo que você tem. Nesse caso, a gente observa que ele não possuía a propriedade, ele não possuía os bens o possuíam. Quantas vezes você, ou eu, qualquer um de nós, pode cair no mesmo erro de ser possuído por aquilo que nós possuímos. Quando nós somos dominados pelos nossos bens, pelos nossos desejos lícitos, né? Desejos lícitos, coisas boas, mas que, ocupando o lugar errado na nossa vida, podem nos levar à desobediência. Todo mundo comigo? E o segundo falou assim, o segundo ele não falou que ia para Sapucaí, né? Como eu usei um exemplo, para passar a noite bebendo. Na verdade, ele disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Ora, comprar bois, vamos dizer que comprar bois naquela época era, era um equipamento necessário para uma produção. É um equipamento, os bois eram equipamentos necessários para realizar diversas coisas, inclusive na agricultura, principalmente. Então, comprar bois ou qualquer meio de subsistência para a nossa vida é pecado? Não. Claro que não, mas quando indústria e negócios se tornam mais importantes do que obedecer imediatamente à palavra ou à vontade de Deus, isso é pecado. Ter um negócio é pecado? Não. O Glaucio tem um escritório, né, autônomo, trabalha a semana inteira, né, de segunda a sexta e até, meu Deus, se deixar o telefone ligado, até final de semana e feriado, os clientes estão ligando. É pecado? Não, mas se o Glaucio colocar o escritório dele em primeiro lugar na vida dele e não se submeter à vontade de Deus, nisso ele estará em desobediência. Não é para você dizer, então eu não posso ter um negócio. Não, pelo contrário. É só um desafio maior. Né? Um desafio, sim, você conseguir conciliar todas as áreas da sua vida. É o que Deus quer para você. Deus quer que você prospere. Deus quer que você compre 5 juntas de bois, sim. Mas a vontade de Deus e o que Deus fala essa manhã é que você não pode deixar que indústrias e negócios se tornem mais importantes do que obedecer imediatamente a palavra de Deus. O último disse, acabo de me casar e não posso ir. Casamento é pecado, gente? Não, pelo contrário. Claro que não. Mas quando o desejo de agradar o meu cônjuge, quando o desejo de agradar o meu esposo ou a minha esposa se torna mais importante do que me submeter à vontade de Deus, isso é pecado. Estão comigo? Você entende o pulo do gato? Que, na verdade, ninguém estava dizendo que ia fazer algo ilícito ou um pecado declarado. Na verdade, a questão era de prioridades. A questão era de me submeter imediatamente ou não ao chamado de Deus. É
a prontidão para dizer, sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Nenhuma dessas desculpas foi considerada pelo Senhor como sendo uma desculpa legítima. Ele não falou, tudo bem, você realmente acabou de casar, né? Tá, poxa. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus é urgente. Não pode ficar para depois. A vontade de Deus na nossa vida precisa ocupar o lugar certo, de prioridade número 1. As nossas desculpas não colam. Senhor, eu não estou fazendo a sua vontade porque sabe como é, eu estou namorando e a carne é fraca. Os tempos são outros. Senhor, não dá para eu ser totalmente honesto no meu trabalho, porque, olha, na verdade, as propinas vêm de cima, eu tenho que ganhar, como é que eu vou me opor a isso? Então, cada um vai apresentando as suas desculpas. Senhor, poxa vida, eu preciso desse gato net, porque como é que as minhas crianças vão ficar o dia inteiro em casa sem assistir um desenho? Gente, fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus de maneira integral, tem um preço a ser pago. E é tão sério o que essa parábola diz, é que essas pessoas que não responderam de imediato, essas pessoas que não se submeteram de forma integral à vontade de Deus, elas ficaram de fora da ceia, das bodas do Cordeiro, ou seja, isso fala de perder a salvação. Isso é muito sério. E aí o dono da casa determinou que, olha só, olha que legal. Jesus disse, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Olha que sério. Aqueles homens não seriam permitidos cear no banquete do casamento, a qual haviam sido previamente convidados. Eles seriam barrados, não entrariam nas bodas do Cordeiro. Mas entenda, eles estão barrados não porque cometeram pecados sexuais. Eles estão barrados não porque se drogaram, não porque são alcoólatras, mas pelo simples fato de desobedecer a palavra de Deus. Vocês viram como é sério isso? O dono da casa depois determinou que o servo fosse pelos caminhos, valados, e começassem a convidar a todos para que a casa ficasse cheia. E na Bíblia, essas pessoas que ficavam em caminhos, em valados, representam prostitutas, cafetões, ladrões, membros de gangues, assassinos, alcoólatras e por aí em diante. Então, nessa parábola, quem foi que entrou e quem foi que ceou com o Senhor? Quem foi que participou das bodas do Cordeiro? Aqueles pecadores. E nos últimos dias será assim, muitos que foram chamados, muitos que faziam parte da lista de convidados, mas que não deram ouvidos ao Senhor, por estarem ocupados demais com as suas agendas, ocupados demais com as suas prioridades, esses não estarão na boda do Cordeiro. E muitos pecadores, aparentemente sem valor nenhum para a igreja, por terem ouvido o chamado do Senhor e respondendo em obediência, esses estarão fazendo parte. Então, aqueles que foram convidados, ou seja, aqueles que vão à igreja, aqueles que se consideram pessoas de Deus, mas só obedecem a Deus quando lhe é conveniente. Aqueles que ocupam os bancos da igreja, mas só obedecem a Deus quando lhes é conveniente. Quando a obediência a Deus não interfere nos seus planos, nas suas agendas, nos seus prazeres pessoais, nas suas bênçãos, esses vão se encontrar na mesma posição de Adão, fechados do lado de fora da presença de Deus. É muito sério, gente. É muito sério. Quando eu li o livro do John Bevere, né, que inclusive eu estou lendo, e essa mensagem é baseada no livro do John Bevere. Fala sobre, esqueci o nome do livro, cobertura espiritual debaixo das asas, debaixo de suas asas, debaixo das asas do Onipotente, que fala sobre isso, sobre obediência, o livro. Quando eu li isso, eu falei, gente, isso me deu um temor,
Porque às vezes a gente está brincando de ser cristão, flertando com o mundo, achando que a nossa obediência parcial é suficiente, achando que Deus vai ser condescendente com os nossos pecados ocultos. Não vai. Nós precisamos nos despertar hoje. Hoje é dia de despertamento para mim e para você. Quando eu fiz essa mensagem, a primeira pessoa despertada fui eu. Eu precisei corrigir muitas coisas na minha vida. Então, que você nessa manhã jogue luz sobre os cantinhos escuros da sua vida. Às vezes, é quando a gente escuta uma história, um exemplo de outra pessoa, que a gente vê que nós estamos em pecado. Quer ver? Olha a história de Davi. Davi adulterou, né, pegou a mulher de Urias, botou Urias na frente da batalha para ele morrer, para depois pegar a esposa dele e casar com a esposa dele. Ou seja, ele fez uma coisa super errada. Ninguém observou que estava ilícito, porque o que ele fez? Ele usou os meios legais. Eu sou o rei, eu vou pegar esse cara, que é um militar, vou botar ele na frente da batalha. Mas qual era a intenção dele? Que ele morresse e ele ficaria com a esposa de Urias. E assim ele fez. E estava lá, ó, ninguém ficou sabendo. Estava de boa. E aí o que aconteceu? Natã, o profeta, Deus leva o Natã até Davi e conta uma história, uma parábola. Davi era uma vez um homem que tinha um monte de ovelha, um monte de coisa. Aí ele pegou a única ovelhinha de um homem que era pobrezinho. Aí ele ficou indignado, pegue este homem e mate este homem, aniquile este maldito que fez essa coisa injusta. Aí Natã, é você, este homem. Por quê? Aconteceu isso com Davi, acontece com a gente, porque é mais fácil a gente ver o erro do outro. A gente olha com clareza, a gente consegue fazer uma monografia sobre os erros da pessoa que está do nosso lado. A gente vê com uma clareza cristalina, nossa. Não está vendo que é essa língua grande, que fala demais? Não está vendo porque é fofoqueira? Não está vendo porque não dá o dízimo? Não está vendo que é porque briga, porque a voz fala... Entende? É muito fácil a gente olhar o erro do outro. E o seu erro? Às vezes o teu erro é igual. Nossa, que pessoa ingrata. E quantas vezes você tem sido ingrato com tanta gente que te ajudou? Olha que pessoa, e você agindo da mesma maneira. Só que quando é com você... Ah, não. Deus sabe que meu coração é limpo. Olha. Deus sabe. Não, eu não. Eu sou... Não, gente. A gente tem que colocar a palavra de Deus para jogar luz para as nossas vidas. Diz no Salmo, né, 119. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por quê? A palavra de Deus lança luz sobre as nossas trevas. João falou na sua carta, quem disser que não tem pecado é o quê? Mentiroso. E muitas vezes a gente, diante de uma palavra sobre obediência, fica com uma cara, todo mundo, né? Glória a Deus. Tô de boa nessa. Sou super obediente a Deus. Tô de boaça. Mas e aquela mágoa escondida dentro do teu coração que ninguém sabe? E aquele julgamento que você faz? Falou aquilo, com certeza ela queria falar aquilo outro. Certamente que essa bondade toda dessa pessoa não é bondade nada, não está me enganando. Gente, nós estamos julgando. E a palavra diz, não julgueis, porque senão você vai ser julgado. Não condeneis, senão você vai ser condenado. Ou seja, há uma semeadura aí. A lei da semeadura não se aplica só às questões financeiras, não. Mas em todas as áreas da sua vida. Se você for uma pessoa que julga todo mundo, não espere misericórdia de ninguém. Quando você escorregar, vai ter uns 10 apontando para você. Agora, se você quer ter misericórdia, seja misericordioso com quem cai. Encubra o erro de alguém, em vez de deixar evidente. Alguém pecou e você ficou sabendo, não espalha para todo mundo, encubra. Tudo isso a gente fala sobre andar em obediência. Então, vamos observar a nossa vida. Será que tem uma pontinha de maldade em toda essa nossa justiça? Igual o fariseu, orando, Senhor, glórias te dou, papai, porque eu sou tão santo. Olha, obrigado, Senhor, porque eu alcancei tamanho padrão de santidade, que eu não roubo, eu dou o dízimo de tudo.
Eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não uso drogas. Eu não fornico, não adultero, eu não vejo pornografia. Glória. Esse outro, graças a Deus eu não sou igual esse publicano pecador, cheio de pecado, escória. O que Jesus falou? E o outro publicano, cheio de pecado, Senhor, eu não posso nem levantar o rosto para olhar para o céu. Eu não sou digno, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Quem agradou a Deus? O publicano ou o fariseu? O publicano. E olha que o fariseu era justo mesmo, tá? O fariseu, ele não eram duas caras. Tipo assim, peca por trás e na frente está bonitão. Nessa história não, nessa história ele era justo. Só que qual era a injustiça dele? Era desprezar o pecador. A injustiça dele era se achar bom demais. O pecado dele é achar que ele estava num padrão elevado de santidade e os outros excluídos, jogados fora. Esse era o pecado do fariseu. E quantas vezes não somos nós? Que absurdo, este mundo está perdido. Este mundo jaz no maligno. Sim, amém, está perdido, jaz no maligno. E quantas vezes o pecado está dentro da tua casa, está dentro da tua vida e você não está expulsando? Quer expulsar o demônio da casa do vizinho? Vamos dizer que tem um candomblé lá na casa do vizinho. Aí de madrugada é... Que às vezes eu estou em Éden aqui, de madrugada tem uns... Não sei onde é. Tá lá. Mas quantas vezes o diabo está fazendo tum-tum dentro da tua casa e você não está expulsando? Está dentro da tua vida, da tua língua grande, dos teus julgamentos. Porque alguém cai e você joga mais areia em cima para enterrar a pessoa. Julga, não perdoa, é impiedoso. Recebeu ingratidão, nunca mais ajudo ninguém. Não vai ver R$1 meu. Quantas vezes nós somos tentados? Gente, aí eu vou usar as palavras de Jesus. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca recebeu uma ingratidão e pensou, nunca mais que eu faço nada por ninguém. Nunca mais, vou parar de ser bobo. Eu sou bobo demais. Será que isso acontece na casa de alguém? Agora eu vou ser um pastor brabo. Eu sou um pastor muito bonzinho. Eu vou ser brabo agora. Quem nunca falou isso? Não consegue. Mas nós somos tentados. Às vezes, fazer o bem cansa. Por isso Paulo falou, não vos canseis de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos. Isto é, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Ou seja, gente, fazer o bem custa. Perdoar custa. Oferecer, andar a segunda milha custa. Pediu a capa, dar a túnica custa. Tem hora que a gente quer fazer questão de tudo. Gente, principalmente em família, a gente quer fazer questão de tudo. A pessoa quer a sua túnica, dá a capa. Para de brigar por causa de coisa pouca. Quantas famílias se destroem por causa de herança? Por quê? Brigando por 5 mil, brigando por 2 mil. Vale a pena você perder o teu relacionamento com seu irmão, com a sua irmã, com a sua tia, por causa de R$2.000? Vai transformar a tua vida? É muito importante, vou pagar minhas dívidas, mas vale a pena? Às vezes vale a pena você sofrer o dano. Mas nem todos estão preparados para esse discurso. Nem todo mundo está preparado para ouvir isso. Gente, o reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. A salvação é pela graça, mas o processo de santificação dói. A salvação é pela graça, mas o nosso aperfeiçoamento envolve o esforço diário de colocar a carne no seu devido lugar. A vontade é responder. Falou com você, te humilhou. Caramba, te humilharam. Você é uma pessoa tão boa, não fala de ninguém. E às vezes é verdade. Aí arruma uma fofoca com teu nome. Jesus, aí a ira vem, e a vontade que você tem de ir lá falar poucas e boas para aquela pessoa.
Gente, lembra que Jesus foi como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus podia fazer um discurso ali na frente de Pilatos. Jesus podia aproveitar a multidão e colocar cada um no seu lugar. Mas ele foi ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por que você está querendo fazer discurso para provar para todo mundo que você está certo? Esteja certo diante de Deus. Se for hora de calar, fique quieto. Se é hora de... não fala nada. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Quer ver uma coisa que a gente vai aprendendo? Estou ficando velha. Estou ficando velha. Porque a gente vai chegando numa certa idade. E a gente vive muitas coisas. E aí você aprende que você, por melhor que seja o seu discurso, por melhor que seja a tua eloquência, por maior razão que você tenha, você não consegue mudar a cabeça de ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, você está aqui essa manhã, estou pregando aqui, estou gritando no teu ouvido, falando a palavra de Deus, mas se você não quiser mudar, não adianta de nada. Então, não adianta você achar que você vai mudar o seu esposo, o seu filho, o seu filho criança, sim. Enquanto é criança, enquanto não é adulto, você pode moldar, educar, falar da palavra de Deus, evangelizar. Mas depois que é adulto, não adianta você querer falar 1000 palavras. Por que Jesus falou, não lanceis pérolas aos porcos? Me desculpa, Jesus falou assim, por quê? Porque quem não quer ouvir, quando você está jogando as suas boas palavras para quem não quer ouvir, é como jogar pérolas aos porcos. Vocês estão entendendo? Então, é por isso que a gente tem que entender, nessas questões de relacionamento, aproveitando que o tema de abril também é relacionamento, pincelando um pouco da mensagem que eu escrevi ontem, não preguei porque eu estou pregando essa, que eu estava na dúvida de qual que eu pregava, só que o João Marcos, abençoado, não dormiu cedo, eu fiquei o dia inteiro preparando a pregação, indo atrás dele, ele ia no puia-puia, aí eu ia atrás e escrevendo, e eu ia mas não consegui, quer dizer... Mas, aproveitando o ensejo sobre relacionamento, perdão é uma coisa muito cara. O preço a ser pago é muito alto. Principalmente quando você tem razão. Principalmente quando você está totalmente certo e está sendo injustiçado. Porque a sensação de ser injustiçado é muito, muito duro. Machuca. Né? Quando você faz o bem a alguém e essa pessoa não percebe esse bem, essa pessoa entende como mal. Isso dói. Não estou dizendo que é fácil. Mas para que você faça a vontade de Deus, você precisa abrir mão dessa mágoa, desse ressentimento. Você precisa liberar essa pessoa. E não é liberar a pessoa dizendo assim, eu te perdoo, mas não te quero mais na minha vida. Isso não é perdão. Claro, se é uma pessoa tóxica, uma pessoa que está te fazendo mal, uma pessoa que realmente ela não quer se arrepender e está te fazendo mal, você vai perdoar e vai manter a devida distância da pessoa. Claro que você não vai ficar submetendo a um relacionamento com uma pessoa que está te ferindo o tempo inteiro. Óbvio. Você vai perdoar, libera seu coração. A pessoa precisou de você, você vai oferecer sua ajuda, deixa ela no tempo dela. Mas, se é um amigo seu que fez alguma coisa contra você, falou que não devia, contou um segredo que você tinha contado para essa pessoa, você é muito magoado, e a pessoa está arrependida, quantas chances Deus nos dá na nossa vida? Pedro perguntou, Jesus, a gente deve perdoar 7 vezes? Não, Paulo, não, Pedro, 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, não tem limite para o perdão. Agora, voltando aqui. Vamos aqui. Mateus 7:20. Outra fala de Jesus sobre a escatologia aqui. Mateus 7:20. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha, gente, que sério. Jesus disse, só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. Aqueles que confessam e fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que guardam os mandamentos. Essas pessoas aqui, surpreendidas no último dia, são pessoas que frequentavam a igreja, são pessoas que faziam a obra, expeliam demônios, faziam maravilhas, faziam milagres, profetizavam. E Jesus falou, apartai-vos, malditos, porque eu não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Ou seja, vocês não obedecem a mim, vocês não obedecem ao meu Pai. Ou seja, é possível profetizar em desobediência? Sim. É possível fazer milagres, curar enfermos, expulsar demônios? Pelo que está escrito aqui? Sim. Então vamos abrir os nossos olhos, porque o que a gente faz não vai nos livrar do que nós somos. Então nós precisamos ser íntegros, inteiros na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus de forma absoluta, total e restrita. As nossas desculpas não servem de nada. Senhor, eu não posso perdoar essa pessoa porque ela errou demais comigo. Deus diz, as suas desculpas não servem de nada. Então, em vez de arrumarmos desculpas para as nossas desobediências, ou seja, para as nossas obediências parciais, vamos começar a examinar o nosso coração e falar, Senhor, mostra para mim em quais locais da minha vida eu estou obedecendo parcialmente, porque, Senhor, ajuda-me. Eu tenho o Espírito Santo que me capacita, que me aperfeiçoa, Senhor. Eu não quero mais ter essa língua que fala mal de todo mundo, que julga os outros. Eu não quero mais no meu coração ter intenções erradas, Senhor. Me perdoa dos meus pecados ocultos, me ajuda, Pai, a me livrar desses pecados ocultos que ninguém conhece, esses pecados que ninguém vê, mas Tu sabes, Senhor. Vamos nos arrepender, é tempo, porque quando Jesus voltar e a porta se fechar, acabou, não tem mais chance. Enquanto Jesus não voltou e a palavra está sendo pregada, nós estamos tendo chance de endireitar a nossa vida, para que a gente faça a vontade de Deus de forma total. Cuidado com o engano, tá? A desobediência nos leva ao engano. Isso é uma outra mensagem que eu não preguei, que ainda tem coisa aqui, mas acabou o tempo. Então, pode curvar sua cabeça. Senhor Jesus, Senhor, eu me humilho diante da Tua presença, Pai. Eu me humilho diante da Tua face. Eu quero ter a mesma postura do publicano, que reconhecia a sua pequenez diante do Senhor. Deus, eu não sou digna, Pai, por mim mesma eu não sou digna. Eu só sou digna de levantar as mãos porque o Teu sangue me cobriu. Porque o sangue de Cristo, o sangue puro de Cristo está sobre a minha vida e por isso eu posso estar aqui na Tua presença. Porque o véu foi rasgado e um novo e vivo caminho se abriu por causa do sangue de Cristo. Mas de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. De mim mesmo eu não posso nada, mas em Ti eu posso todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos com aqueles pecados repetitivos que estão nas nossas vidas. Aqueles pecados que ano após ano têm nos perseguido, Pai. Aquele pecado que tenazmente assedia o meu irmão. Se alguém aqui viciado em drogas, Senhor, que nessa manhã haja libertação completa. Aquele que é viciado, Pai, alcoólatra, que seja liberto do vício da bebida. Aquele que está aqui nessa manhã que é viciado em pornografia, Senhor, liberta do vício da pornografia. Que haja um arrependimento verdadeiro. Que haja corações contritos aqui, quebrantados, porque Tua palavra diz, um coração quebrantado e contrito, Tu não desprezarás, Senhor. Oh Deus, perdoa aqueles que têm o costume de falar demais, de falar mal de outras pessoas, de julgar, de condenar. Senhor, dá-nos um coração misericordioso. Derrama amor no nosso coração, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Ajuda-nos a perdoar quando somos injustiçados, oh Pai. Limpa o coração do meu irmão, que não haja no nosso meio nenhuma raiz de amargura que brotando nos contamine. Limpa o nosso coração, que venhamos perdoar os nossos pais, as nossas mães.
Perdoa aqueles que foram maltratados, Senhor, carregam mágoas. Traz, Pai, cura sobre o coração dessa pessoa que está aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.